Boa noite a todos, iniciando a gravação da nossa aula novamente. Confirma para mim que vocês estão vendo a tela aqui do LED Sim, com o texto aqui do bloco de notas. Estamos vendo. Tá, só relembrando que esse conteúdo gravado, né, vocês têm que estar cientes, e de que se alguém tem algum problema com disponibilidade de imagem ou áudio, por favor, se retire da sala e aproveite esse conteúdo gravado posteriormente aí no caso, tá? A nossa ideia hoje é apresentar a teoria do set reset. Né? Alguns de vocês aí talvez vão se lembrar da aula de digitais, onde você tinha os flip-flops do tipo D de deslocamento, JK, SR. Vocês estão lembrados dessa aula de digitais ou não? Fizemos uma enquete a respeito. Tudo bem. Isso, se não viram, deveriam ter visto, né, no conteúdo de digitais lá atrás. Mas vamos lá. Como sempre a gente fala, nós sempre ministramos novamente aquilo que se faz necessário para que a gente aprimore o nosso curso. O conceito do set e reset, né, setar e resetar, o que vem à mente? Né? Um liga-desliga. Então o set é algo que propicia um ligar de alguma coisa, e o reset é algo que propicia o desligar alguma coisa. Tá? Em alguns CLPs, esse set reset ele é chamado como let e unlet. Então o let vem para o ligar e o unlet vem para desligar. Tá? São duas instruções aí que são opostas na sua funcionalidade, né? Mas que tem por objetivo gerar uma alternativa de programação, numa linha de programação, com outro entendimento. Né? Até agora, o que vocês apresentam? O que nós apresentamos para vocês como função para a gente ligar ou desligar alguma coisa? Né? É aquela história do conceito do selo, né? Do selo lógico. Quando eu defino aqui que eu vou energizar a saída OP0, tá? Eu vou me preocupar com quem liga, né? Um endereço aí, um IP0, por exemplo. Vou me preocupar com aquilo que a gente chama de selo lógico, que é o manter ligado, do endereço de quem? Do endereço da própria saída. E vou me preocupar depois com alguém para interromper essa continuidade lógica, para desligar essa variável. Certo? Então, a partir do momento que eu ponho para simular aqui, ó, de acordo com a minha programação, o IP0 vai ligar a saída 0 e o selo vai permanecer com que essa saída 0 permaneça energizada. Olha lá. Mesmo que eu desligue a entrada IP0, a saída continua energizada. Se eu acionar o IP1, eu interrompo a continuidade lógica e, por consequência, eu acabo desligando a saída 0. Então, isso aqui eu estou revisando o conceito, correto? Nenhuma novidade até aqui? Perfeito. O que a gente quer apresentar para vocês? Uma outra forma de eu fazer um liga-desliga. Qual é a outra forma de eu fazer o liga-desliga? É eu colocar numa lógica de programação a linha do ligar o OP0 com a instrução let. E eu vou fazer o quê? Vou me preocupar numa segunda linha em desligar essa mesma saída 0. Então, ó, aqui eu vou colocar o conjunto de instrução que me define quando que eu tenho que ligar o OP0. E aqui embaixo eu vou colocar o conjunto de instrução que vai me habilitar quando? Quando eu desligar a instrução 0. Então, se eu quiser traçar um paralelo com aquilo que eu mostrei para vocês agora há pouco, com o selo lógico, quem que estava ligando aquela saída lá? Ó, era o IP0. Então, eu coloco aqui, ó, uma instrução verdadeiro. Quando eu tiver o IP0 acionado, eu vou ligar a saída 0. E quando eu quiser a saída 0 desligado, eu vou ligar o IP1. Tá? Então, dessa forma, eu tenho aqui uma linha de programação que define quando eu tenho que ligar.
e uma linha de programação que define quando eu tenho o quê? Desligar. Tá, professor, mas onde que está a diferença aqui? A diferença está no seguinte, senhores. Ó. A instrução set ou a instrução let é uma instrução que, ao mesmo tempo, ela liga e mantém ligado um determinado endereço de memória, seja esse endereço de uma saída simples do CLP ou de um flag. Isso quer dizer o quê? Uma vez energizada a instrução do tipo let, ela permanecerá ligada mesmo após a interrupção da continuidade lógica, coisa que não acontece com a saída simples. Vamos fazer o teste? Aqui, ó. Play. Acionei o IP0. Garanti continuidade lógica? Garantiu, certo? E agora? Espera aí. E agora, o que acontece? Se eu desligar a entrada IP0, ok, não tem mais continuidade lógica aqui, certo? Só que, ó, a saída permanece energizada. E se eu acionar o IP0 de novo? Continuidade lógica, continua ligado. E vai ficar ligado aí até quando? Senhores? Até você acionar um let? Até eu acionar o unlet, que seria aí na outra linguagem o reset. Quem que garante a continuidade lógica no unlet? Ó, não é endereço 1? Endereço 1 e nível lógico 1. Tá aqui, ó. Garantiu continuidade lógica no endereço de desligar. Desliguei o OP0. Interrompi a continuidade lógica, ele permanece no último estado. O último estado era desligado. Então, isso aqui é o quê? É uma outra forma de você definir um liga, desliga. Liga, desliga. Tá? Enquanto que naquela função de selo lógico, o que definia a instrução de desligar era a interrupção da continuidade lógica, aqui não. Né? Eu posso interromper essa continuidade lógica aqui com quantas instruções eu quiser. Não vai adiantar eu interromper essa continuidade lógica que o endereço vai continuar energizado. Até que eu receba um sinal de reset. Tá claro? Então vamos ver o literal lá que a gente vai expor para vocês também na sequência. Reset ou unlet, né? A simbologia, ó, vai ser um Rzinho dentro da instrução ou um U no caso do LED sim. Lembra que a gente falou, pessoal, tudo que a gente definir aqui de programação vai servir para toda e qualquer ferramenta de CLP, tá? O LED sim trabalha com let e unlet. Se eu abrir o Kprogram, que é aquele outro software que a gente também tem na ETEC, ele vai usar set e reset. Por consequência, vai ter um S dentro do parênteses e um R dentro do parênteses. Tá? Agora, mudar de S para L muda alguma coisa na minha programação? Não, continua sendo a mesma coisa. Ok? Estão confortáveis com isso? Então, let é a mesma coisa que set e unlet é a mesma coisa que reset, é isso? Exatamente. Aqui, ó. Set ou let é a mesma coisa. Reset ou unlet é a mesma coisa. Maravilha. Tá? Tá aqui, ó. Set e reset é um padrão. Let e unlet, outro padrão. Tranquilo? Tudo bem, senhores? Beleza, professor. Tudo Então bom. vamos lá. Ó. Reset ou unlet é uma instrução que torna o endereço referenciado nível lógico 0, ou seja, desligado. Seja um endereço de saída do CLP ou de um flag.
sendo este endereço anteriormente energizado com a instrução set ou let. Vamos entender isso daqui, ó. Sendo este endereço anteriormente energizado com a instrução set ou let. O que eu quis dizer aqui? Posso fazer isso? Como é que esse programa vai entender esse negócio aqui? Ó? Aqui eu tenho saída simples do endereço 0. Aqui eu tenho um unlet do endereço 0. Mas peraí, eu vou fazer um unlet do quê? Eu não fiz um let aqui? Entenderam o que eu quis dizer? Tem que trabalhar na mesma lógica, então. Exato. Só faz sentido eu ter um unlet quando eu tenho a instrução let. Sempre que eu tiver uma instrução let, eu tenho que ter uma let. Sempre que eu tenho a possibilidade de ligar alguma coisa, eu tenho que ter a possibilidade de desligar essa alguma coisa. A única situação em Logic Ladder que me permite utilizar o mesmo endereço de programação 2 vezes na saída, estou usando a saída 0 e a saída 0, correto? É nessa situação, set reset ou let unlet. Se eu estiver usando saída simples, eu só posso usar uma vez esse endereço na saída. Porque senão o software vai bugar, vai dar algum erro e você não vai saber o que houve. Tá? Algumas ferramentas, por exemplo, vocês estão vendo que o LEDSIM aqui, ele permitiu que eu fizesse aqui uma programação errada. Tá? Quando não deveria permitir. Outros softwares não vão permitir. Né? A partir do momento que você coloca a saída simples, ela nem deixa você usar outro endereço como saída complementar. Tá claro isso? Do porquê que eu coloquei esse finalzinho aqui, ó? Sendo este endereço anteriormente energizado com a instrução set. Só faz sentido eu fazer um reset daquilo que eu dei um set. Só faz sentido eu fazer um unlet daquilo que eu fiz um let. Senão, não tem sentido. Então, é uma instrução que você trabalha aos pares, sempre em 2 linhas. Dúvidas, senhores? Não. Comentários, reclamações? Eu ia perguntar aqui, professor, é possível um exemplo ali, ó, tem a linha 0 e a linha 1. O senhor poderia ter uma linha entre elas, tipo, um let poderia ser a linha 2 e ter uma linha entre elas que ela finalizaria ou não? Uma linha de programação aí no meio. Marwang 1 no lugar dessa um let. Não, eu não estou entendendo direito a tua função dessa linha aqui. Espera aí, vamos lá. Estou na rung 0. Tá, vou adicionar mais uma rung. Saco. Ela aqui no meio, espera aí. Calma que a gente vai conseguir. Tá aqui, essa rung no meio. O que você quer fazer com essa rung aqui no meio? Não, eu digo assim, caso tivesse uma sequência aí de programação, a let e a unlet nessas posições elas funcionariam também ou não? Deixa eu ver se é isso aqui que eu estou entendendo que você está querendo. A lâmpada 1 depende da lâmpada 0 ligada, por exemplo. É isso? Isso. Aham. É isso? Isso. Uhum. Ó, não muda, cara. Se eu tenho continuidade lógica, se a instrução é verdadeira, eu tenho continuidade lógica, chega na saída. Entendi. Não muda. Mesmo que essa linha esteja aqui no meio das 2 programações. Não muda. Certo. Tudo aquilo que a gente já viu em termos de programação continua valendo. A única coisa que eu estou fazendo aqui é, estou te passando mais 2 instruções let e unlet para você usar nas suas lógicas futuras. Tá?
tudo aquilo que a gente vinha vendo até agora continua valendo. Beleza, tranquilo. Mais um, vamos fazer só mais um teste aqui para fechar esse conteúdo. Olha lá. Flag 5. Flag 5. Vamos pôr para rodar. E 0. Continuidade lógica. Olha lá. Flag 5 levantou, tá vendo? Não tenho ligação com o mundo externo, mas a minha memória auxiliar também obedece essa situação do let unlet. Se eu desligar o IP0, ó, não tem mais continuidade lógica, correto? Olha o flag 5 em 1 ainda. E vai permanecer em 1 enquanto eu não acionar o IP1. A hora que eu acionar o IP1, esse flag vai para 0. Olha lá, IP1 zerou o flag. Tá? Então, esse endereçamento de let unlet é para qualquer endereço de saída, seja saídas físicas do CLP ou memórias auxiliares. Tranquilo? Beleza. Dúvida? E se eu tiver a entrada 0 e a entrada 1 acionada simultaneamente? Como é que essa saída se comporta? Vou até voltar para a lampadinha aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Entenderam a dúvida? Ó, vou ter continuidade lógica na primeira e na segunda linha. E aí, como é que esse sistema vai trabalhar? Ligou. E se eu apertar esse botão IP1 aqui? Situações de conflito. Entre manter ligado e manter desligado, normalmente, ferramentas profissionais priorizam o desliga. Isso para não fechar um curto, causar algum acidente indesejado? Em caso de dúvida, desliga. Tá? Em caso de dúvida, desliga. Normalmente os hardwares trabalham ou devem trabalhar dessa forma. Inclusive, Entre ligar ou não ligar uma esteira, se o cara está operando lá embaixo, o que eu faço? Eu não ligo. Entre ligar e desligar, não liga não. Porque se liga pode gerar algum erro. Por que eu falo isso? Porque tem ferramenta que você utiliza, por exemplo, se eu tiver primeiro o let e o unlet, ele vai manter o desliga. Mas, se eu usar o unlet e o let, infelizmente tem ferramenta que obedece a segunda linha. E a segunda linha, se a segunda linha manda ligar, até que ele haja um novo ciclo de varredura, ele permanece ligado até que haja o desliga na outra linha, entendeu? Então, isso daqui ao mesmo tempo que a gente alerta vocês, olha, o ideal é que ocorra desse jeito, a gente também tem que alertar que algumas ferramentas de mercado não obedecem esse padrão. Tá, professor, o que eu faço na dúvida? Na dúvida, testa a ferramenta. Isso aqui, ó. Acabei de fazer um teste. Como é que vocês funcionam? Assim. E se eu inverter as instruções? Vamos fazer. Vamos inverter as instruções aqui, ó. Deleta. Deleta. Vou pôr primeiro o unlet na saída 0. E vou pôr o let na saída 1. E aí eu vou refazer o teste. Tá aqui, ó. Tá vendo? Mesmo com a alteração da sequência. Essa ferramenta que eu estou apresentando para vocês permanece desligada. Eu estou falando isso por quê? Porque eu já fiz teste com ferramenta que manteve ligado com essa inversão de linha. Tá? Então,
Pode ter sido uma versão de firmware, pode ter sido a marca XY, pode ter N fatores aí. Foi uma única vez que aconteceu isso comigo. Mas é algo que pode ocorrer. E eu sou obrigado, como instrutor, né, de vocês, explicitar que isso pode ocorrer em algum momento da tua vida. Então, fiquem atentos. Tá? Não vai confiando 100% nas ferramentas que vocês utilizam. Tá claro? Tudo bem, senhores? Beleza, professor. Então, ó, o último comentário que eu coloco aqui é exatamente isso. Ó. Em caso de conflito ou de continuidade lógica simultânea nas instruções let e unlet, normalmente os softwares definem como prioridade manter o endereço referenciado em 0, desligado. Não é sempre, mas sim normalmente os softwares priorizam o 0. Tá claro? Algum comentário, alguma reclamação? Alguma dúvida? Vamos lá, na hora é agora. Tudo bem, senhores? Tudo tranquilo, professor. Pode prosseguir. Então, a exploração do conteúdo que eu tinha é essa daqui, tá? Então eu vou fechar a gravação e aí a gente conversa mais um pouquinho referente à atividade da aula de hoje que vai validar presença e avaliação, ok? Posso encerrar a gravação? Pode sim, professor. Obrigado.